Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa rotina de hoje, 15 de julho de 2020, a gente vai estar lendo o texto A Bruxa e o Caldeirão, da página 139, que já vai fazer parte da nossa atividade. Depois a gente vai pro EMAI, a gente vai fazer a correção da página 22, que é lá sobre os intervalos de tempo, ok? Então vamos lá. Quando preparava uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta e confirmou no índice e nada encontrou sobre como resolver o caso. O que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha do aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho e uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unha de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvarada de granizo, que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia poderia cozinhar. Mantinha-se a pão e água, que remédio, enquanto não encontrassem uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto. Começou a desconfiar-se se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e dar os primeiros passos nas artes mágicas, poderia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Eu vou ler do jeito que tá aqui, mas depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Decidir então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador, procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha à bruxa. Verificar que o mercador já não era o mesmo. Era o neto do outro e, claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais de seu falecido avô. Ficou desapontada. Todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado? O mercador mirar, remirar, avaliar e disse: Este está bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso, com os pés de sardinheiras, e ficava bem bonito. Sardinheiras é uma planta, tá? Não é a sardinha de comer, não, de peixe. A bruxa irritou-se com a sugestão e, não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformavam em pássaro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde eu cozinho depois? Nesse novo que eu tenho aqui, com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava e, sobressaindo-se num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza, a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio de asa de meia-lua, a capacidade e o peso. Não teve tão leve como um caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, leve-o. O mercador esfregou as mãos de contente. Desculpa. Mas avisou, acrescentou a bruxa. Mas aviso, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que o outro, pode ter certeza de que eu transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo.
Os anos foram passando e a bruxa continuou o seu labor. Até que um dia, pôr um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. José Leão Machado, A Bruxa e o Caldeirão. Adaptado por Ivana de Arruda Leite, Fábulas de Esopo. Lembra que a gente já falou sobre essas fábulas de Esopo? Então vamos lá para as palavras que a gente tem que completar aqui no texto. Lembra que na aula anterior a professora falou para vocês sobre verbos? Então aqui, todas essas palavras que estão em negrito, né, no pretinho mais forte, a gente tem os verbos no infinitivo, na forma natural. Decidir, verificar, avaliar. Eu vou fazer o primeiro aqui junto com vocês. A gente vai passar esses verbos para o pretérito perfeito. O que é pretérito perfeito? Pretérito é passado, tá? Então, a gente sabe que está no passado, presente e futuro. Então, a gente chama passado pretérito. Por que perfeito? Porque o pretérito perfeito, a particularidade dele é que é um verbo que está no passado, mas ainda está acontecendo. Como assim? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, tenho estudado muito. Tenho estudado significa que eu já estudei, mas que eu ainda continuo estudando. Então, é um verbo que está no passado, mas continua acontecendo. No caso do decidir, aqui, você viu como ficou estranho quando eu li os verbos no tempo errado, que eu li no modo infinitivo? Não dava para entender, né? Então, aqui, ó. Dado um caldeirão com defeito. Decidir, então, ir à feira levar o caldeirão ao mercador. A gente percebe que não tá certo. Então, aqui a gente tem que colocar decidir, então, ir à próxima feira levar o caldeirão ao mercador. Decidir é um verbo que está no pretérito perfeito, tá? Porque decidir já aconteceu e continua acontecendo. Então, vocês vão transformar todos esses verbos aqui em pretérito perfeito, responder a letra A e a letra B. Então, a letra C não precisa, que a gente teria que fazer em sala, tá? A. O conto narra fatos que já aconteceram ou irão acontecer? Pense no que a prof falou. Quais as palavras que ajudam você a perceber isso? Então, quais outras palavras? Não essas que a gente vai fazer atividade aqui, né? Mas qual outras palavras que a gente consegue perceber se isso já aconteceu ou se ainda vai acontecer? O que essas palavras indicam? Né? Então, assim, eu tenho palavras no texto, a gente já trabalhou isso em sala. Eu tenho palavras no texto que sempre vão me indicar se isso já aconteceu, se está acontecendo ou se ainda vai acontecer. Então, é mais ou menos isso que indica aqui. Então, a gente fez a A e a B. Agora, a gente vai para a aula de matemática. Essa página aqui das horas, fazer a correção. Achei importante a gente trazer essa correção hoje aqui, para a gente, né, tirar as dúvidas que, porventura, tenham ficado, porque é uma atividade um pouquinho complexa. Então, a gente aqui vai achar métodos que a gente pode estar fazendo esse cálculo de horas. Depois, cada um vai trabalhar no método que acha melhor. Hoje, a professora do Centro de Mídias também estava falando sobre horas. Por isso que é importante a gente assistir a aula da Pro, da escola, e a aula da Pro, do Centro de Mídias. Porque é um complemento. Um vai sempre estar complementando o outro. E aí vocês vão estar conseguindo manter aí todas as habilidades propostas, né, previstas aí para o quarto ano, para que vocês possam fazer o ano que vem um bom quinto ano, se Deus quiser, lá na escola, né? Talvez a gente volte esse ano ainda, mas fazer o quinto ano inteirinho lá na escola, se Deus quiser, né? Porque a gente não aguenta mais esse método, né, impessoal de dar aula. Mas vamos lá. Das 8, por enquanto, né, é mais seguro para a gente fazer dessa forma. Eu já tinha explicado, das 8h15 às 9h30, né? Das 8h15 às 9h30, sempre eu tenho que ter os minutos iguais para eu ter uma hora completa, para dar os 60, né, minutos completos. Porque aqui, ó, vou até dar um exemplo para vocês. Das 8h15 para as 9 horas, por exemplo, né, se a gente fosse fechar aqui nas 9 horas, teria 45 minutos. Se eu tenho 45 minutos, faltam mais 15, que é os 15 que estão aqui, né? Eu tenho mais 15 para dar 60. Deu para entender até aí? Então, das 8h15 até as 9, eu tenho 45 minutos, mais 15, 60. Então, para eu fechar uma hora de 60, eu tenho que estar 9h15. Então, das 8h15 às 9h15, eu tenho uma hora. Só que aí,
não é 9h15, 9h30. Então, mais 15 minutos para dar os 30, então eu tenho 1h e 15 minutos. Isso a Pro já tinha explicado. Aqui, do 12h30 até as 16h15, eu tenho 1h15, 2h15, 3h15. Oh, desculpa. 12h30 até 1h30, desculpa, Pro. Até 1h30, 1h, até 2h30, 2h, até 3h30, 3h. E aqui eu vou ensinar um novo método para vocês, né? A gente fez até as 3h30, 3h. 3h30, que é 3h30, né? 3h30, 15h30. Então, eu tenho aqui, ó, 12h30 até as 13h30, 1h, 14h30, 2h, 15h30, 3h. 15h30 para dar 4h, falta 30 minutos. Como é que eu sei? Se eu fizer 60, que é 1h inteira, menos 30, que já decorreu, que já passou, faltam 30. Então, para chegar até das 15h30 para chegar até as 16, eu preciso de mais 30. Então, eu tenho mais 30, mais 15 aqui, eu tenho 1h e 45. Era bom que a gente tivesse uma lousa, né? Mas enfim, a gente ia fazendo tudo lá, né? Como a gente faz na escola, esqueminha. Aqui é a mesma coisa. Das 15h15 até as 16, se eu fizer, eu sei que eu não tenho 1h completa, porque precisava ser às 16h15. Se eu fizer 60 menos 15 minutos, que já decorreu aqui nos 15h15, eu tenho 45. Então, é os 45 minutos que faltam até as 16. Eu posso fazer de outro jeito? Posso ir contando? Então, das 15h15 até as 15h20, faltam 5. Das 20, né? 20, 30, 40, 50, 60. Então, 30, 40, 50, 60. 4 mais 40, né? Mais 5, 45. Então, tem esses dois métodos, vocês vão achar o melhor para vocês. Posso fazer uma conta de subtração, posso fazer também essa conta usando, né, a parte de 10 em 10, de 5 em 5, o que vocês acharem melhor. Das 21h20 até as 22h30, aqui a gente tem, é bem facinho, 21h20 até as 22h20, a gente tem 1h. Faltam 10 para 30, 1h10. Das 14h25 às 16h05, eu posso fazer esse mesmo cálculo que eu ensinei para vocês. Das 14h25, então, para dar até as 15h, né? Eu faço 60 menos 25, vai dar 35. Mais 5 daqui até aí deu 16, mas eu tenho mais 5, né? Então, eu tenho aqui 1h e 40 minutos, que é 35 mais 5. Das 18h35 às 20h20. Então, das 18h35 até às 19h35, eu tenho 1h. Aí eu posso fazer desse mesmo jeito, né? A gente pode fazer esqueminha no livro aqui, do jeito que a Pro fez naquela aula para vocês. Então, eu sei que das 18h35 até as 19h35, eu tenho 1h. Para eu chegar das 19h35 até as 20, eu posso fazer aquele cálculo que eu falei de subtração, que é pegar 60 menos 35, que vai dar 25, certo? Deu 25, só que aqui eu tenho mais 20 depois dos 20, né? Porque aqui eu cheguei até as 8h. Se eu falasse para vocês das 18h35 até as 19h35, eu tenho 1h. Das 19h35 até as 20h, né? Eu tenho mais 25 minutos. Mais 20 aqui, né? Que é 20 e 20, eu tenho 1h e 45. Das 11h10 até as 15h15. Então, aqui a gente tem um tempo mais longo. Então, das 11h10, meio-dia e 10, 1h. 13h10, 2h. 14h10, 3h. 15h10, 4h. Só que é 15 e 15. Então, tem mais 5 minutos aqui. Então, eu tenho 4h e 5 minutos. Então, ficou aqui, ó. Primeiro, 1h e 15. O segundo, 45 minutos.
Opa! O segundo, 3 horas e 45 minutos. O terceiro, 45 minutos. O quarto, 1h10, 1h40, 1h45 e 1h05. Ok? Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijinhos.